notebook, celular ou em um polo Uninter perto de você. Quer saber? Na Uninter, o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Uninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Se desenvolver é uma questão básica de sobrevivência e de realização. Conheça o programa Apadrinhe Desenvolvimento de um aluno da APAE de Poços de Caldas e faça parte da história desta entidade que desde 1972 vem desenvolvendo as pessoas com deficiência e a aceitação destas na sociedade. Você vai se surpreender em ver como algo tão simples pode integrar de forma extremamente significativa a sociedade e a entidade na missão de desenvolver uma pessoa. Saiba mais sobre o nosso programa através do 35-3714-1326 ou por e-mail poçosdecaldas@apaemg.org.br. Vamos lá, apadrinhe o desenvolvimento de um aluno. macradio.com.br. Simplesmente a única. A quarta temporada do reality show Queer Eye vai estrear na Netflix no próximo dia 19 de julho. E segundo o serviço de streaming, a quinta temporada já está garantida. A mesma deve estrear só em 2020. O reality show mostra o quinteto Fab Five ajudando pessoas com makeovers em suas aparências e suas vidas. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. Todas as segundas-feiras, de meio-dia a 1h, Noel Filho abordará sobre temas de educação, qualificação profissional, coach, preparatórios, concursos e muito mais. Maqui Educação, com Noel Filho. Entrevistas com professores para oferecer o conhecimento das diferentes matérias e informações. Alô, você ouvinte da Maqui Rádio. Toda segunda, de meio-dia a 1h, tem Maqui Educação. Não percam estas aulas aqui na Maqui Rádio. Maqui. Você está na Maqui Rádio, transmitindo de Poços de Caldas, Brasil. 24 horas por dia, para o mundo inteiro ouvir. Está no ar pela Maqui Rádio. Bate-papo com o Porto. Levando informações do nosso dia a dia. Agora o bate-papo é com o Porto. Aqui na Maqui Rádio. Tarde. Estamos com mais um programa Bate-Papo com o Porto, aqui na Maqui Rádio. Hoje, nós vamos falar sobre endemias. E o nosso convidado de hoje é o Nelson Henrique. Nelson, seja bem-vindo aqui, a gente agradece, porque esse assunto é um assunto bastante importante para a gente estar sempre informando a nossa população dos cuidados, né, com relação às doenças. Então, dá um alô aí para os nossos ouvintes, a nossa população de Poços de Caldas aí do Brasil. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes da Maqui Rádio, boa tarde a você, Porto, ao operador Rodrigo e a todos que nos ouvem neste exato momento. Muito bem. Nelson, eu vou fazer uma síntese aqui do programa, mais em questão de números. O estado de Minas, no primeiro trimestre desse ano, superou
o número das doenças de dengue, chikungunya, zika, etc, né? Só para você ter uma ideia, lógico que você tem esses números, mas é importante a gente citar aqui para a nossa população ficar mais atenta e ciente também dos problemas e como que vem vindo, né? Se está caindo, se está aumentando o número. Infelizmente, no estado de Minas, só no primeiro trimestre desse ano já tem 1.219,6 casos a cada 24 horas, superando o maior ano, que foi em 2010, que foi de 1.102,7 no caso, cada 24 horas, né? Então isso vem mostrando que, em vez de diminuir, vem aumentando o número. E nós sabemos, né, o trabalho que a prefeitura, juntamente com a saúde, né, vem desenvolvendo uma batalha firme, incansável, né, para que a gente não tenha tantos casos como tem no estado de Minas. É visto que Poços de Caldas tem um número pequeno, né, comparando as outras cidades, como Passos, Pouso Alegre e outras cidades aqui próximo da gente. O que você pode contar um pouquinho mais pra gente sobre esse número e como é que estão os casos aqui em Poços de Caldas? Bem falado, Porto. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma explanação a respeito do nosso trabalho, por gentileza. Esse trabalho que nós realizamos aqui na cidade de Poços de Caldas é um trabalho lá do Ministério da Saúde, em conjunto com a Prefeitura Municipal, no sentido obedecendo o Programa Nacional de Controle de Dengue, é o chamado PNCD. Com relação à sua pergunta, como é que está a situação? Atualmente, os últimos dados que tivemos da nossa Secretaria de Saúde, tivemos 14 casos confirmados na cidade de Poços de Caldas. Esse trabalho tem sido feito constantemente, durante toda a semana, em todos os bairros de Zona Sul, Leste e Oeste da cidade de Poços de Caldas, com o intuito exatamente de diminuir esse número, sabe? Um trabalho de visitas domiciliares em terrenos baldios, cujo objetivo é realmente acabar ou diminuir com essa situação que se encontra principalmente no estado de Minas Gerais, assim como vários locais do Brasil, né? Uhum. Agora, Nelson, vamos por etapas, senão você vai pular algumas aqui ou vai falar tudo junto. Sim. Já que você está citando nesse item aí, como que o trabalho de vocês é desenvolvido? Como que é feito no dia a dia? O nosso trabalho ele se inicia geralmente de segunda a sextas-feiras, um trabalho de 8 horas ao dia, né? Os agentes percorrem devidamente com mapas em suas mãos, bairros por bairros, fazendo visitas domiciliares em terrenos baldios, com o objetivo que eu te falei de eliminar focos, né? Possíveis focos, além das orientações aos moradores, né? Quando devidamente são atendidos. Esse trabalho são feitos relatórios diários pelo agente, são feitos relatórios diários que são mandados para as regionais, que seguem em sequência, inclusive, para Brasília. E neste campo, você constata-se muitas das vezes situações de piscinas, calhas, caixas d'água, detectado vários problemas em residências. E falando em residências, Porto, há quem diga sempre que a questão ambiental, no que se refere a doenças infecto-contagiosas causadas pelo mosquito Aedes aegypti, muitas das vezes é dialogado e falado com relação àquele terreno ao lado daquele determinado imóvel. Mas há pesquisa que se comprova que 80% dos focos encontrados são nas respectivas residências. Tá, ô Nelson, e com relação às residências, tem dificuldade para entrar nessas residências? E não existe, assim, digamos, 100% uma dificuldade. Existe, às vezes, uma chamada resistência passiva de alguns poucos moradores que ainda não se conscientizaram do trabalho que é feito pelos agentes que passam diariamente nesses bairros. E muitas das vezes, a maioria dos casos que nós chamamos de recusa deste atendimento, você nota que, na maioria, ou uma porcentagem dela, tende a se detectar problemas naquela localidade. Nem sempre, não é regra geral, mas ocorre.
E como que as pessoas veem, o que você, como que coordena esse trabalho, né, de uma equipe, como é que você vê a dona de casa? Tem essa preocupação? Ela mostra que está entendendo, que tem conhecimento do assunto? Hoje já melhorou muito, sabe, Porto? Hoje, com esse trabalho acirrado que nós fazemos aí, de orientação, panfletos que são entregues, mas o próprio agente ele é orientado a passar todas as informações necessárias a este morador, melhorou bem sim, mas ainda tem muitos casos, como eu te falei, da chamada resistência passiva, principalmente no que tange a piscinas, ou aquela lata d'água que está lá no fundo do quintal, que choveu naquele determinado dia e a pessoa acabou esquecendo. E calhas, né? O que é importante citar e frisar, Porto, que caso você permita, é o seguinte: os ovos do mosquito Aedes da fêmea, né? Do mosquito Aedes aegypti, ele tem uma resistência até além de um ano, sabe? E uma fêmea chega a botar até mesmo 450 ovos. Num ciclo de vida de 35 a 45 dias de vida, ela consegue botar 450 ovos aproximadamente. E veja bem, se esses ovos ficarem parados aí numa poça d'água ou numa calha que ficou um bom tempo sem chover, ou ainda que fique um ano, a primeira chuva que ocorrer, esse ovo vai eclodir, ou seja, vai nascer essa larva, que consequentemente a pupa que vai gerar o mosquito, sabe? Muito bem. Eu quero só falar novamente aqui para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer aqui a Mara Rúbia, a Vaneide. E eu quero só repetir aqui, ô Nelson, aquele resumo que eu fiz no início do programa. Só para vocês terem uma ideia, no estado de Minas teve um aumento no primeiro trimestre, comparando com 2010, que foi o segundo maior ano do crescimento do mosquito, né? Sim. Então, em 2019, no primeiro trimestre, foram 1.219,6 casos a cada 24 horas. Em 2010, foram 1.102,7 a média, isso a média, a cada 24 horas. Então, teve um acréscimo aí, e isso é muito preocupante. É lógico que a nossa cidade, Poços de Caldas, vem se preocupando e vem trabalhando firme contra o mosquito, né? Mas nós temos algumas cidades como Passos, Pouso Alegre, que realmente os casos subiram bastante, né? Subiram bastante, não há dúvida sobre isso. Inclusive é importante ressaltar, Porto, que existe aí um mito, uma dúvida das pessoas que se referem, olha, Poços de Caldas, na maioria das vezes o clima é uma temperatura mais baixa. Tudo bem, mas isso não é uma constante. É bom ser lembrado que o mosquito, para que não venha a nascer, falando assim numa linguagem mais fácil, teria que ter uma temperatura abaixo de 8 graus. Então, acima de 8 graus, tranquilamente, ele consegue proliferar. Então, regiões mais quentes, evidentemente, que tem uma possibilidade maior. E o desleixo por parte social, ainda que o governo faça a sua parte, por exemplo, aqui em Poços de Caldas, com todo respeito, nós temos uma preocupação altíssima no nosso secretário de saúde, o Dr. Moscone, e juntamente com o Flávio Tone, que são os secretários, vice-secretários, que estão constantemente nessa preocupação quanto ao bem-estar social no que se refere à saúde. E nosso trabalho tem sido constante de prevenção. Veja bem, com relação a essas visitas, o que é importante o cidadão dizer? Só um pequeno exemplo, Porto. Quando o cidadão vai lá, apenas ele vira aquele pratinho que tem uma planta, um pratinho de plástico naquele vaso de planta, e ele não passa uma bucha, não lava aquilo a cada 10 dias aproximadamente, geralmente quando os ovos são botados naquela água, ele pode grudar naquele plástico. Então não é só o simples fato de você virar aquele pratinho, é a questão também de você passar uma bucha a cada 10 dias para que venha se eliminar os focos, sabe? Através de geladeiras já foi encontrado focos também, que tem um reservatório de evaporação de alguns tipos de geladeiras, que fica uma caixinha atrás da geladeira, na parte de baixo, próximo ao motor, que também já foi casos encontrados de focos de dengue, sabe? Ou mesmo da chikungunya, né? Zika vírus, né? Tivemos o caso aí do norte do Brasil, o Zika vírus é uma situação lamentável, né? Causando a microcefalia, ou seja, a diminuição da circunferência do cérebro da criança, que possivelmente causando um retardamento mental, que é uma situação crítica, né? Sem contar os óbitos ocorridos com outras doenças relacionadas a chikungunya, né?
Então, todo o trabalho por parte do cidadão, toda a atenção voltada do cidadão também, é importante que ele tenha os seus 10 minutos na sua residência e faça uma prevenção no seu imóvel, né? Muito bem. E quais os cuidados que nós devemos ter, Nelson? São vários. Vamos começar pela residência, o seu simples vasinho de planta, como eu acabei de falar, né? Não somente a pessoa fazer a retirada dessa água que fica parada naquele pratinho, como ele poder passar uma bucha com detergente, qual seja de sua escolha, para que venha lavar isso aí e não deixe aquela água parada, para que não haja um possível foco naquele vasinho de plantas. As calhas, sempre é bom passar verificação das calhas. E nós temos a questões também, se depois mais à frente você me permitir, fazer um paralelo com relação aos pombos, porque os pombos costumam, às vezes, frequentar que essa saída, né, do seu habitat, vindo para as cidades, costuma também, com as suas fezes, entupir algumas calhas, ou mesmo galhos de árvores com ventos. Então é sempre importante verificar a questão das suas calhas, a caixa d'água, se está tampada ou não, né? Hoje você nota-se que houve uma substituição da calha de amianto, que ela foi considerada cancerígena, né? De tanto que você esfrega lavando ela acabou sendo prejudicial à saúde. Inclusive você nota, falando-se popularmente conhecida, vamos dizer, a caixa de água de plástico azul, por isso que ela foi substituída, né? Então, olhar essas caixas d'água, evitar que deixar pneus, né, nos seus quintais, e tudo aquilo, até mesmo os ar-condicionados que tem aquelas bandejas externas, né? Nem todos ainda tem aquela mangueirinha que você vai colocar aquele líquido num ralo. Bandejas de ar-condicionados também são possíveis focos, sabe? Lajes, como alguns estados do Brasil não possuem telhados. O Mato Grosso, por exemplo, é um exemplo, que tem muitas lajes e não tem telhados. Então formam aquelas poças, depois com o calor, onde surgem vários focos, sabe? Então toda a precaução por parte do cidadão, ele estará evitando uma possível doença para ele, né? Seja ela dengue, chikungunya, zika e outras, né? Ô Nelson, o que vem a dizer, explica um pouquinho melhor essa doença que estão falando aí, Maiara. A febre Maiara, né? Chamada febre Maiara. Até foi feita uma pesquisa pela Universidade do Rio de Janeiro com relação à febre Maiara, que é o mosquito florestal Aemogogus, né? Que estava localizado apenas nas áreas silvestres amazônicas. Foi diagnosticado no Rio de Janeiro, sendo uma doença também causada não só pelo mosquito Aedes aegypti, como os hemagogos, chamado Culex, ou conhecido popularmente como pernilongo, né? Que é mais na área silvestre. Esse vírus não se adaptou ainda à área urbana. O vírus Maiara, a febre Maiara, né? Nós chamamos de febre Maiara. E caso, até falando aqui, sobre o Maiara, os sintomas do febre Maiara são os mesmos parecidos com da dengue, inclusive foi apelidado como primo da chikungunya, né? O vírus Maiara. É uma doença comum na região amazônica, principalmente na região norte do Brasil. Pará, Tocantins também. E causando as dores musculares e de cabeça, dores e inchaços nas articulações, que às vezes persistem por alguns meses e até mesmo por um ano. Manchas vermelhas pelo corpo, calafrios e etc. Né? E tem cura isso? Assim, tem algum remédio que cura? O acompanhamento sempre a gente recomenda que se passe pelo médico, né? Sem dúvida, né? Mas se a pessoa não tiver um acompanhamento médico, ela corre o risco de chegar a óbito. Porque geralmente ainda é cedo para se falar muito com mais profundidade com relação à febre do Maiara, porque, como eu disse, ela teve início na floresta amazônica, né? E foi detectado no Rio de Janeiro. E ainda está havendo várias pesquisas com relação a isso. Mas ela foi apelidada como prima da chikungunya, porque geralmente na febre Maiara existem os sintomas parecidos com a dengue, que são dores musculares. O que diferencia a dengue da chikungunya na chikungunya são as dores nas articulações, dores bilaterais, né? Dói a perna direita, dói a perna esquerda, dói o braço direito, dói o braço esquerdo, e assim sucessivamente.
Mas na febre maiara, no caso, é o conjunto das duas, segundo informações de cientistas, né? Entre a dengue e a chikungunya. As dores devem ser muito mais intensas, né? Mais grave. Olha, eu já peguei a dengue, aí, foi logo no início dessa doença quando chegou no Brasil, isso em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, e realmente é dolorida, viu? Meu Deus, eu não gosto nem de pensar, porque é um sintoma que você fica realmente debilitado totalmente. Ô Nelson, e essa outra doença aí que estão falando, né? Não é nem doença, né? Essa pandemia, esse é um conjunto? A pandemia, na realidade, é o seguinte, nós temos três classificações, né? O que seria a epidemia e a pandemia. E são situações... Qual que é a diferença das duas? A diferença, por exemplo, a epidemia são doenças que se espalham num curto espaço de tempo e causando um surto, um aumento muito rápido. Isso aí num local dentro do... Nós temos exemplos, por exemplo, na África do Sul, em 2014 a 2018, entendeu? Agora, a pandemia são doenças infecciosas que se espalham por um ano ou mais, ou por um ou mais continentes também, né? No caso do exemplo da gripe A, a gripe suína, né? Em 2009, e a própria AIDS também, que ainda ocorre em todo o mundo. E são doenças altamente contagiosas, né? Então, a pandemia é quando você abrange mais de um continente, e a epidemia, digamos que dentro do próprio país, certo? A diferença é de localidade. Certo. Você tem um número de quantos casos até agora aqui em Poços de Caldas de dengue? Então, aqui... de uma forma geral? Aqui não só da dengue, mas das outras doenças? Não, aqui foi constatado 14 casos de dengue aqui em Poços de Caldas. Neste ano de... Só 14 casos? Somente 14 casos. Olha, parabéns aí pelo trabalho aí seu, da equipe da saúde, dá os parabéns aí pros seus colaboradores, que realmente... Nós temos a coordenação geral lá, o Jorge, né? O Jorge Miguel, né? E no caso à frente é da Secretaria, o Dr. Moscona, com o Flávio Suano, né? E nós estamos aí fazendo uma complementação com os demais agentes aí nesse trabalho constante, né, Porto? Então a diferença aqui da epidemia com a pandemia são de localidades, conforme eu falei para você, né? Dentro do país ou fora do continente também. Esses 14 casos, teve algum caso assim grave? Que veio a óbito ou não teve? Não, graças a Deus não. Graças a Deus não chegou a esse ponto, né? Por isso que é importante que a pessoa sempre faça um atendimento médico especializado, né? E falando-se nisso, Porto, você veja bem que geralmente o primeiro teste prático que é feito com dúvidas de dengue é o chamado teste do laço, né? Que é através de um aparelho de aferição de pressão, né? A pessoa vai lá, como conhecido popularmente, medir a pressão, né? Pressão arterial. Então, através daquele aparelho no antebraço é feito um pequeno quadrado, a caneta de 2 centímetros, e no momento que a pessoa está fazendo a medição, como se fosse a medição da pressão, vai aparecendo umas manchinhas avermelhadas no antebraço, que são chamadas de petecas, né? E tem um número para crianças, tem um número para adultos, que se constata o primeiro teste prático para a detectação da possível dengue. Em sequência disso que vai se comprovar o exame de sorologia mesmo, que é mandado, né? Nelson, eu vou dar alguns recadinhos aqui, mas antes eu quero agradecer aí aos nossos ouvintes, a dona Rosilene Pontes Baeta da Costa, muito obrigado, viu, dona Rosilene, pela sua audiência, ao Moisés, ao Gildo. Eu gostaria de falar aqui para a nossa população de Poços de Caldas e também para toda a região aqui de Minas, inclusive Campinas, que está em peso aqui em Poços de Caldas. Só para você ter uma ideia, viu, Nelson? Rodrigo, vieram mais de 20 ônibus da região de Campinas ali para Poços de Caldas. Então, olha, Poços de Caldas está virando a estação de inverno do Brasil, hein? Tá ganhando de Campos do Jordão. Que bacana. Principalmente no valor, né? Porque é muito mais barato vir para Poços de Caldas e ter o mesmo efeito. Cidade bonita, bem cuidada. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu dei uma passadinha no festival aí de comidas e música, né? Brinquedos. Tava maravilhoso. Era mais ou menos umas 4 horas da tarde e tava lotado. Eu fiquei impressionado, entendeu?
Então isso mostra que Poços de Caldas, o turismo vem crescendo a cada momento, né? Sem dúvida, e aí eu quero dar os parabéns aí ao prefeito e toda a sua equipe, né? E que melhore cada ano que passar, né? O ano que vem a ser melhor ainda. E que os amigos aqui de Poços de Caldas, né? Divulgue isso na mídia, né? Para que venha mais gente de fora prestigiar aqui a nossa estação, principalmente no frio, né? Exatamente. Poços de Caldas é uma cidade maravilhosa de se passear, né? Isso aí, né? Eu acho que tem tudo para ser uma cidade... eu já considero a melhor, né? Mas eu acho que tem tudo para se tornar mais ainda, né? Do que é. Sem dúvida. Poços de Caldas é uma cidade conhecida internacionalmente, né? Não só a nível de Brasil, como outros países. Uma cidade que ela tem uma história, né? Na sua retaguarda com relação a pessoas até mesmo da história do Brasil, né? Que estiveram aqui com relação às suas águas termais. Então tem todo um contexto por trás disso daí, né? Todo um clima, né? Essas águas, inclusive, são medicinais, águas sulfurosas, né? Que atraem a sociedade como um todo, né? E falando em comida, né? Eu quero dar umas dicas aqui, ó. Beppe Churrascaria e Restaurante. Você encontra o melhor da cozinha mineira, além de um delicioso rodízio com mais 10 tipos de carnes. E também, Nelson, tem um mini rodízio. Se você não conhece, vá conferir. Rua Prefeito Chagas, 271. Telefone 3714-4732. Beppe Churrascaria e Restaurante. Olha só. Na hora de você também, Nelson, tá pensando em reformar aí a casa, tudo? Ó, uma dica boa aí. JE Instalações de Gás. Você está precisando de essa instalação? Olha só, a JE Instalação de Gás é uma empresa qualificada e especializada no assunto. Ela se preocupa principalmente com a sua segurança e dos seus familiares. JE Instalações de Gás. Telefone 99987-3287. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí porque você é muito importante para nós. Você está ouvindo Bate-Papo com o Porto. E daqui a pouco tem mais. O futuro do rádio que a eu acredito que tudo sempre está ao meu alcance. Estúdio online. O tempo é curto, mas o meu sonho é sigo a todo instante. Não perca tempo. Vou com vontade de vencer o desafio. O Uninter é o maior centro universitário do Brasil com cursos conceito alto no MEC e alunos com as maiores notas do ENAD no país. Uninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Nueva Imóveis. São 8 anos de jornada entendendo o que o mercado local necessita, buscando alternativas, estudando possibilidades e principalmente visando proporcionar o melhor conforto e transparência num dos momentos mais cruciais de nossas vidas, a sonhada compra de um imóvel. Os resultados são uma sede central única em estrutura, uma filial no shopping com atendimento exclusivo diário e até às 22 horas e a maior e mais especializada equipe de consultores da região. Nueva Imóveis. Não somos os únicos, mas com certeza somos uma nova atitude imobiliária. Rua Minas Gerais 304, Centro de Poços. Telefone 3722-8833. 3722-8833. Nueva Imóveis. Mais conteúdo por minuto. Mac Rádio. O mundo ideal para o varejo é aquele em que toda a necessidade de tecnologia é suprida em um só lugar. Na Tecno Imports Revenda Exclusiva Bematec é assim. Soluções completas em tecnologia para o varejo, sistemas de gestão, equipamentos, capacitação e assistência técnica. Ligue para a Tecno Imports e conheça as melhores soluções em automação comercial. Simples, acessível e justa. Em Poços de Caldas, ligue 3722-4400. Em São João da Boa Vista, 3631-7999. Polêmica. Segundo o tabloide britânico The Sun, o príncipe Harry teria recebido um conselho do príncipe Philip, marido da rainha. Philip teria dito a Harry para não se casar com a atriz Meghan Markle.
Philip teria dito a Harry que atrizes são feitas para sair, mas não para casar. Felizmente, príncipe Harry não seguiu o conselho do outro príncipe e casou com Meghan Markle. Lembrando que a família real sempre teve uma pequena implicância com Meghan por ela não ser britânica, e sim americana. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. É Máquina Veia, velho. Toda segunda, às 11 da manhã, você tem 1 hora de informações sobre estética, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Jussara Marrique apresenta Estética Day. É toda segunda, às 11 da manhã, aqui na Mac Rádio. Todo mousepad Mac. Voltamos com ele. Bate-papo com o Porto. Estamos de volta com mais um programa Bate-Papo com o Porto. Olha só, gente, nós estamos passando as fronteiras aqui das Minas Gerais. Quero agradecer aí ao meu amigo Tiãozinho da Catuaba, hein? Lá da Bahia. É um vocalista aí da banda Catuaba com Rapadura. É isso aí, Tiãozinho. Obrigado aí pela audiência, viu, meu amigo? Olha só, também quero agradecer a minha amiga Dani Silva. Essa mulher é inteligente demais. Obrigado pela audiência, minha amiga. E ela também, o Nelson, a Dani está fazendo uma pergunta aqui. Mas o que fazer quando eu faço a minha parte e o vizinho não faz a parte dele? Qual é a dica que você tem que você poderia dar para a Dani aqui e para os demais ouvintes? Sim, em primeiro lugar, boa tarde, Dani. É muito importante a sua pergunta, que ela acaba respondendo para as demais pessoas e demais ouvintes. Essa é uma pergunta importantíssima sua, pelo seguinte: ocorre muitas das vezes que o cidadão, na sua residência, ele cuida muitíssimo bem, tem o seu devido cuidado, é zeloso, e ali ao lado na casa dele, ou tem um terreno baldio, ou tem uma casa que foi fechada, que está para alugar, ou o morador nem sempre mora na cidade. Vamos citar aqui Poste Caldas como exemplo apenas. Temos aqui pessoas que moram fora até do Brasil e têm residências aqui em Poste Caldas e outras cidades do Brasil também. Então, respondendo essa pergunta, o que fazer? Primeiramente, nós temos um telefone, caso você queira anotar, aqui na região, 0800 283 0324. Vou repetir: 0800 283 0324 ou DDD 35 3697 5909, Secretaria de Saúde. Você vai passar para nós esse endereço, vai ter uma pessoa lá que vai te atender. Então nós vamos o quê? Tentar localizar esse respectivo proprietário através do cadastro do IPTU. Ah, mas tem um terreno aqui que está aqui sujo há muito tempo. Nós temos também, ô Porto, e respondendo a Dani, a Secretaria de Serviços Públicos, que existe hoje, ô Porto, na atual administração, aqui não, fora do âmbito político, mas, como eu disse para você, o nosso trabalho é um trabalho que vem do Governo Federal, do Ministério da Saúde, em conjunto com a Prefeitura Municipal, independente quem quer que seja o prefeito. Aqui não envolve nenhum partido político, já quero antemão falar isso. Porém, nós temos também haver um reconhecimento nessa parte, que existe uma contribuição muito grande na atual gestão por parte de todos os secretários. Falando-se nisso, onde que eu quero chegar? Secretaria de Serviços Públicos. Temos lá uma parceria no sentido do que quando a pessoa nos passa esse terreno, que a pessoa não limpa, não cuida, esse terreno ele é devidamente notificado e dado um prazo para que essa pessoa venha limpar. Caso ela não limpe, a secretaria vai lá e faz esse trabalho e manda a conta, evidentemente, para o cidadão. Muito bem, então quer dizer, só para esclarecer aqui para a Dani e para os demais ouvintes, ela limpou, fez tudo a casa dela, tá tudo limpinho, tudo cuidado, o terreno em volta. E aí tem um vizinho lá que não cuida, mato, pneu, cheio de água e tudo mais. É só ela ligar e denunciar que vocês vão lá e resolvem o problema. Exatamente. E neste 0800 você também não precisa se identificar. Você pode fazer uma denúncia anônima e passar esse problema. Evidentemente que nós seguimos um cronograma, uma pauta, né, na sequência de denúncias e dentro das possibilidades, evidentemente, que nós estamos fazendo contatos, inclusive com imobiliárias, agendando possíveis aberturas daquelas residências para que se faça a limpeza e que não venha chegar numa multa, em último caso, né? Muito bem. Tem outra pergunta aqui do Gildo. Ele está dizendo o seguinte: aqueles casos de piscinas que ficam cobertas, geralmente fica um pouco de água em cima da capa térmica, né? Isso.
corre o risco de criar também um bicho ali da dengue? Aquilo lá é um paliativo, né? Ela não está 100% independente, isenta de ter uma proliferação. Como você mesmo acabou de falar, aquela poça d'água que se forma ali, ela corre-se o risco também se a pessoa deixar aquela ali sem olhar, sem fazer o devido tratamento. E falando em piscina, só uma complementação, algumas piscinas têm um sistema de time, né, de ligação automática daquela água que é bombeada, porque a dengue se prolifera, chikungunya, as demais doenças, pelo Aedes aegypti, através de água parada. Independente se ela seja limpa ou suja, o mosquito se adaptou até mesmo a águas sujas. Então é importante que aquela água seja bombeada, é importante que essa capa que está acima da piscina ela seja retirada uma vez por semana, verificada, porque às vezes embaixo dessa capa já conseguimos também detectar larvas, né? Há larvas que ela tem um tempo dela de vida, né? Após os ovos. E depois a pulpa e o mosquito problemático. Então, na verdade, se ele pode deixar ela coberta, mas tem que sempre eliminar aquele restinho de água. Sim. E também se movimentar diariamente não tem risco. E ligar a bomba. É, isso que eu falo. Se movimentar a água da piscina com a bomba, não tem risco de proliferar. Aliás, é uma recomendação, uma orientação a gente quando ele chega num imóvel e ele detecta que a possível larvas, né, naquela piscina, primeira orientação do agente que a gente passa é para chegar no morador ou responsável, olha, essa bomba tem como ligar ela agora? Porque vai bombear aquela água e aquela larva ela não vai ter resistência de sobrevivência. Muito legal. Olha só, eu quero mandar um beijo muito carinhoso aí para minha filha, Rafaela Porto, que está nos ouvindo aí, viu, Rodrigo? Olha só. É, isso aí, minha filha. E um beijão pra minha esposa também, que com certeza está junto com ela aí, viu? Fiquei feliz, viu? Papai te ama. Mais 2 recadinhos, mais 2 dicas. Nelson, você já teve problema na hora de fazer... Não sei se você sabe cozinhar? Ah, eu me viro bem, viu? Você já passou... Não com a clareza com a esposa, mas a gente vai... Você já passou algum aperto com relação à falta do gás na hora de estar preparando... Ah, já. Isso já aconteceu, né? Já? Principalmente aos domingos, né? O gás gosta de acabar no domingo, é incrível, né? Então eu vou te dar uma dica, meu amigo. Olha, quando acontecer isso, liga na Gás Bom Gás. Lá a entrega é rapidinha e uma entrega especializada... Assim, nota 1000, tá? Na Gás Bom Gás você encontra preço justo, entrega rápida e funcionário treinado. Além disso, também tem acessórios para o gás, como regulador, mangueira, tudo com o selo do Inmetro. Então, na Gás Bom Gás, você liga lá, 0800 283 4566, 0800 283 4566. E também, olha só, você pedindo pelo WhatsApp, tem um descontinho, viu? Para não falar um descontão. Que bom. WhatsApp 99223 1103. 99223 1103. Gás Bom Gás, o porto seguro da sua cozinha. E também quero mandar um abraço, aliás, 2 abraços, né? Pro meu amigo aí que cuida aí da nossa página do Facebook, Instagram, é o Estevão e também a Mariana. Um grande beijo aí para vocês 2, meus grandes amigos e amiga. Ô Nelson, mas você tava me dizendo aqui nos bastidores também que tem mais algumas coisas aí que você tá na ponta aí da agulha. O que você mais pode falar de dicas? Sim, importante. Né? Eu gostaria de falar aos ouvintes da MAC Rádio em todo o Brasil com relação ao trabalho que é feito para todos os agentes de endemias como são conhecidos no Brasil, né? Nosso trabalho é conhecido como agente de endemias que cuidam, que são endemias, são todas essas doenças que são detectadas aí, Zika, febre amarela, chikungunya e outras. Então o nosso trabalho ele é muito abrangente na Secretaria de Saúde, porque ele não é só a dengue em si, que é o carro-chefe, digamos assim, mas outras doenças infecto-contagiosas, né? Tipo a doença de Chagas, a questão da leptospirose, doenças relacionadas à maculosa, né? Causadas pelo carrapato estrela, entendeu? Então são um trabalho muito mais abrangente, né? Que não é só focado somente nisso, né? Você vê que alguns casos ocorrem através dos carrapatos estrela, através de capivaras, através de animais como cavalos, né? Então nós também atuamos nessa área, sabe, de prevenção.
na zona rural relacionada à doença de Chagas e até mesmo escorpiões. Nós temos um trabalho, uma equipe nossa que faz um trabalho de eliminação de escorpiões, eliminação que eu digo retirando da localidade, né? Por isso fica a orientação, você que gosta de juntar entulhos, telhas, entulhos parados, né? O escorpião gosta muito de local que tem pedra, entulhos, telhas. Então a gente sempre orienta também que seja removido daquele local. Não jogue lixo, entulhos em terreno baldios, nem acumule na sua residência, que você pode sofrer uma picada de um escorpião, que é um trabalho que está dentro da vigilância epidemiológica, né? De orientações também. E porque você sabe que o escorpião, quando ele pica ou criança ou uma pessoa mais adulta, os riscos são maiores, né? Então o trabalho é um contexto muito abrangente, além do somente a dengue, sabe? É sobre isso que eu queria falar para você. E sobre os pombos também, que a gente tem sempre orientado, até eu deixei aqui, você vê que os pombos chegaram no Brasil que trazidos por imigrantes europeus no século XVI, como ave doméstica, né? Então foi se adaptando muito aqui aos grandes centros urbanos. Mas os pombos, eles apesar de serem assim aparentemente inofensivos, eles transmitem várias e várias doenças prejudiciais à saúde. Então nós sempre orientamos, no caso a criptococose, né, que é um fungo, né, que pode causar aí, ele se apresenta como uma meningite subaguda ou crônica, né? Então a pessoa, ao aspirar poeira gerada pelas fezes secas dos pombos, ela corre esse risco de pegar essas doenças, né? A salmonelose, né, que é uma bactéria também, que pode ser pega, né? E as alergias do ambiente contaminado, né? Que causam renite e crise de bronquite em pessoas ao aspirar o ar de ambiente com fezes e ninhos de pombos. Então a gente sempre pede com os pombinhos, apesar de ser assim, muito bacana, amigáveis assim, né? Nas praças principalmente nós vemos que tem muitos pombos, algumas pessoas costumam tratar os pombos com milho, tira ele do habitat natural dele e acaba ele se alojando aí em telhados, em galpões, e isso torna-se prejudicial à saúde, que é um dos trabalhos que a gente orienta também a população, como eu te falei, pombos, escorpiões, questão de doença de Chagas e outros que estão relacionados dentro da vigilância ambiental e epidemiológica. Nós temos também o CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, que cuida dos animais, né? Cachorros, etc. Então é um trabalho bem abrangente que estão relacionados aos agentes de endemias em todo o Brasil, sabe? Aliás, mandar um abraço para todos os agentes de endemias aí que estiveram ouvindo nesse exato momento aí. Muito bem, Nelson. Ô Nelson, e com relação a sua equipe, com quantas pessoas você trabalha? Nós temos aqui, na cidade de Poços de Caldas, hoje, aproximadamente 80 vamos chamar funcionários, que englobam entre agentes, supervisores e equipes especializadas, como eu te falei, equipes que fazem o trabalho específico na área de escorpiões, na área de Chagas, né? Doença do barbeiro, né? E também os chamados, os PS, que nós chamamos de pontos estratégicos. E são esses pontos estratégicos? São pessoas que trabalham em umas caminhonetes que eles vão até aqueles locais, estacionamentos de veículos, borracharias, né? E eles utilizam um veneno específico para esse fim, cujo objetivo é a eliminação de focos, de possíveis focos, e também ao chamado fumacê ou bater bomba. Cada um tem um conhecimento no local do Brasil. Quando é detectado uma pessoa comprovada que ele não viajou e ele possivelmente pegou a doença naquele quarteirão, então é feito um trabalho de bater bomba, né? Para quem não sabe o que é isso, são aqueles funcionários que se vestem parecido com um astronauta, com aquelas bombas nas costas e jogam aquela fumaça para a eliminação de focos. Qual o procedimento? Quando nós fazemos isso, quando é detectado que naquele quarteirão houve uma pessoa doente, mandamos uma equipe à frente, batendo de porta em porta, com antecedência, orientando todos os moradores. Exemplo, a senhora tem algum animal no quintal, passarinho, animal de estimação, se a senhora puder recolher dentro da casa, se a senhora estiver cozinhando, por favor, tampe as panelas, feche as janelas, que geralmente é passado esse fumacê nos quintais das casas, evitando assim uma contaminação para aquela
morador ou morador daquela localidade, sabe? E o objetivo é cercar aquele quarteirão para eliminar esse foco. Por isso que, graças a Deus, o número aqui em Poços de Caldas é um número baixo, né? Como você falou, uma cidade bela de se passear. Então, aquele turista que vem para cá, venha tranquilo. Mais uma vez eu quero parabenizar, né, Nelson? Você, sua equipe aí, e também a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, aí com o Dr. Mosconi e o Flávio. Porque não é comparando aqui de Minas, eu acho que Poços deve ser a primeira ou uma das primeiras aí, de número muito baixo, né? Sem dúvida. Com relação à dengue. Sem dúvida, Porto. Como eu disse para você anteriormente aqui, né, longe de querer fazer demagogia, né? Não há necessidade para isso. Mas nós temos, graças a Deus, aqui o privilégio na cidade de Poços de Caldas. Falo isso aí com seriedade profissional. E nós temos à frente da Secretaria de Saúde um médico, né, conceituado, o Dr. Mosconi, que financeiramente não precisaria estar lá. Ele está por amor à sociedade mesmo, por amor à saúde, né? Então, ele, o Flávio também é um advogado, o Flávio Tony, chamado Flavinho, né? Subsecretário de Saúde. São pessoas totalmente compromissadas com a sociedade, que estão constantemente nos chamando em reunião para o bem-estar da população de Poços de Caldas. Eu falo para você com toda tranquilidade, qualquer que seja o problema detectado, eles estão à frente, correndo na Santa Casa e para saber como é que está a situação. Então, eu acho que é um trabalho brilhante que tem sido feito aqui em conjunto com a Secretaria. Certo. Gente, nós vamos para um intervalo, mas antes vou dar mais 2 recadinhos. JE Restaurante, o único restaurante de comida chinesa, japonesa e brasileira de Poços de Caldas. Buffet variado com excelente atendimento e estacionamento gratuito. Tudo feito com muito carinho para você. JE Restaurante. Telefone 3722-9135. Rua Rio de Janeiro, 331. JE Restaurante. Agora eu vou dar um outro recado. Olha, eu não sei se vocês gostam de comida árabe. Gosta, Rodrigo? Mais ou menos? E você, Nelson? Olha, francamente eu nunca comi, vou ser sincero, eu nunca comi. Então eu vou dar uma dica para vocês dois. O dia que vocês comerem, vocês vão se apaixonar. Porque eu também não comia, né? Confesso. Mas eu conheci essa pessoa maravilhosa que tem um coração grande, assim, sem exagero, é um coração do tamanho da cidade de Poços de Caldas ou maior. Ela chama Daniela, né? A gente chama de Dani Salá. Ela tem ela faz só por encomenda, né? Chama Sabores do Líbano. Olha só. Então, você que está nos ouvindo aí, olha, e divulgue aí para seus amigos, para suas amigas. Sabores do Líbano. Lá você vai ter, quibe cru. Que bacana. Charuto. Tem pastas, saladas, tudo voltado para o Líbano. Muito bom. E é uma delícia, viu, meu? É uma delícia. Então, chama Sabores do Líbano. Telefone 99987-2384. 99987-2384. Sabores do Líbano. Com a Dani. Um grande abraço, minha amiga. Eu já falei pra Dani, viu, Rodrigo? Que ela tem que vir aqui, mas ela tem vergonha de falar. Olha, e o ano que vem eu vou fazer de tudo para ela estar no festival aqui de Poços de Caldas. Bacana. Atrás do Palace. Porque vale a pena, a comida dela é uma delícia. E agora, mais um amigo nosso aqui, meu amigo Jefferson, do Surreal Sushi, Rua São Paulo, número 272. Surreal Sushi. O telefone lá do delivery é 99720-0002. Sushi Real. Aliás, Surreal. Surreal Sushi. 99720-0002. Surreal Sushi. Do meu amigo Jefferson, Rua São Paulo, 272. É uma delícia. Outra coisa, tá com uma promoção maravilhosa hoje, hein? Rodrigo, pega a patroa, Nelson. Dá uma passada. Ou você também que está nos ouvindo, pega a namorada ou a esposa e os amigos. Lá tá o preço, ó, só hoje, hein? R$ 49,99. Olha só. Uma delícia. Vamos lá, gente. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
Você está ouvindo Bate-Papo com o Porto. E daqui a pouco tem mais. Tá na MAC, tá em casa. Desenvolver é uma questão básica de sobrevivência e de realização. Conheça o programa Apadrinhe o Desenvolvimento de um aluno da APAE de Poços de Caldas e faça parte da história desta entidade que desde 1972 vem desenvolvendo as pessoas com deficiência e a aceitação destas na sociedade. Você vai se surpreender em ver como algo tão simples pode integrar de forma extremamente significativa a sociedade e a entidade na missão de desenvolver uma pessoa. Saiba mais sobre o nosso programa através do 35-3714-1326 ou por e-mail poçosdecaldas@apaemg.org.br. Vamos lá, apadrinhe o desenvolvimento de um aluno. A Agape 365 é uma ONG que nasceu da necessidade que temos de semear amor e gentileza, tendo como objetivo inicial realizar ações todos os dias do ano, buscando sempre simplicidade e eficiência. Atendemos os mais diversos tipos de carências, alimentando, vestindo e trazendo dignidade para famílias em situação de risco. Ajudar a transformar sofrimento em sorrisos e espalhar simplesmente o amor faz bem, que fazer o bem faz bem. Em um momento em que vivemos no mundo de tantas situações ruins e complicadas, você também pode ajudar a fazer a diferença. Nos procure no Facebook, Agape 365, e venha você também ser um Agape. A renovação do rádio no Brasil. Rádio é MAC. Engenharia e arquitetura, projetos e construções. Regularize seu imóvel junto à prefeitura. Alvará sanitário e aprovação de AVCB junto ao Corpo de Bombeiros. Projetos especializados de arquitetura, cálculos estruturais, elétrico, hidráulico e Corpo de Bombeiros. Endereço: Rua Correia Neto 981. Instagram: Fox Engenharia. Facebook: Fox Engenharia e Arquitetura. WhatsApp 99706-2514. Fox Engenharia. Ator Gaten Matarazzo, que vive Dustin no seriado Stranger Things, da Netflix, vai comandar a série Park Encounters, que será um programa de pegadinhas no serviço de streaming. Em cada episódio de Park Encounters, o programa vai acompanhar duas pessoas que não se conhecem no primeiro dia do que eles acreditam ser seu novo emprego. Mas, conforme as horas vão passando, os caminhos deles se cruzam e os trabalhos se tornam pesadelos. Só que a série nem estreou e já está recebendo um show de críticas. Muitos internautas reclamam que zoar pessoas em busca de um emprego não é muito legal. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. Transmitindo do lugar mais alto do pódio. MAC Rádio. Todas as segundas-feiras, de meio-dia a 1h, Noel Filho abordará sobre temas de educação, qualificação profissional, coach, preparatórios, concursos e muito mais. MAC Educação, com Noel Filho. Entrevistas com professores para oferecer o conhecimento das diferentes matérias e informações. Alô, você ouvinte da MAC Rádio. Toda segunda, de meio-dia a 1h, tem MAC Educação. Não percam estas aulas aqui na MAC Rádio. Na MAC, você curte todas as novidades, na frente do mundo todo. Voltamos com ele, Bate-Papo com o Porto. Estamos de volta com mais um programa Bate-Papo com o Porto. Nelson, nós estamos falando aí dos telefones, você até divulgou alguns, mas repete novamente que é muito importante a população ficar ciente dos telefones, dos números, né? Sim. Que porventura tiver algum problema, ou uma denúncia, ou dúvida, repete os telefones, por favor, sim, da Secretaria de Saúde. Sem sombra de dúvida. Aqui em Poços de Caldas, DDD 35 3697 5909. Vai cair na Secretaria de Saúde, você pode pedir para direcionar o local que você queira. São várias áreas dentro da Secretaria de Saúde. Também temos a denúncia que você pode fazer até anonimamente, que é o 0800 283 0324. Você não precisa se identificar, passe a denúncia que você queira com relação ao seu trabalho, à sua preocupação em qualquer localidade da cidade de Poços de Caldas. E você tinha mais um telefone, né? Que você ia citar?
Eu queria falar também, dentro desse telefone da Secretaria de Saúde, eu vou falar de 2 assuntos, se você me permite. Claro. Um dos trabalhos que a Secretaria de Saúde também faz aqui na cidade de Poços de Caldas é o agendamento de castração de animais, de cachorros e gatos. Então, durante toda a semana, gratuitamente, tem um número X, né, devidamente agendado, para clínicas, são direcionadas a clínicas conveniadas com a prefeitura, para que a pessoa que deseje fazer a castração do seu animal, seja ele gato ou cachorro, ele procure lá na Rua Pará, no endereço da Secretaria de Saúde aqui em Poços de Caldas, principalmente no período da manhã. Ele vai pegar uma senha e vai passar os seus dados, né, e vai ser feito um agendamento. Toda semana tem uma quantidade X de acordo com a disponibilidade. Então, você pode ligar também neste número 3697-5909 ou procurar pessoalmente lá na Rua Pará para esse fim. Muito bem. Ô Nelson, com relação a essa castração, tem um número por mês ou não tem um número assim que você possa... só pode ser tantos animais? Há pouco tempo estava em média de 150 animais por semana, entendeu? Mas esse número ele varia de acordo com a disponibilidade das clínicas, né? Que é um trabalho feito pela Secretaria, né? Para o bem social, né? Para que não haja uma superpopulação canina, que às vezes ocorre de cidades que você sabe que tem costumes de, não apontando o dedo para ninguém, né? Mas ocorre isso, lamentavelmente, né? Cachorros são deixados de um município ao outro. Isso nem sempre é muito bacana, né? Aliás, até maus traços, a pessoa não deveria fazer isso, né? Aproveitando, né? Você está falando de cachorro. Gente, eu tenho percebido que muita gente está indo passear com os seus animais e não estão levando uma sacolinha, né? Para pegar possíveis, né? Objetos aí que o cachorro venha fazer aí no trajeto aí do seu passeio. Então é importante, porque é um negócio desagradável. Outro dia eu presenciei um animal lá fazendo xixi, levantou na porta de uma residência, né? E depois foi lá e fez o seu cocô e o dono do cachorro pegou, foi embora e largou aquilo ali. Aí eu fiquei imaginando se fosse o contrário, né? Se o cachorro dessa residência fosse na casa dele e fizesse a mesma coisa, será que ele iria gostar? Então, gente, não custa nada sair, pôr uma sacolinha no bolso, vai dar uma volta com o seu animal, que é importante a gente sempre levar o nosso bichinho de estimação para se exercitar, né? Mas também que a gente tome os devidos cuidados aí para... E também isso faz bem para a cidade, né? Porque você está limpando, você passa ali um pedestre ali, pisa ali... Não resta dúvida. Poxa, fica um negócio desagradável, ainda mais se for um turista, né? É uma questão de cidadania e de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Aliás, falando nisso, Poto, a prefeitura colocou algumas lixeiras aqui em Poços de Caldas, especificamente para esse fim. Então, não sei se você se lembra que ainda tem algumas localidades, né? No Parque de Afonso Junqueira, no Parque Municipal. Mas nós vamos falar sobre isso aí, Nelson, daqui a pouquinho. Deixa eu só fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer a audiência da doutora Fernanda Soares, uma grande advogada, viu? Tem um futuro todo pela frente aí. Obrigado, minha amiga. E também ao meu amigo Gustavo Dias aí, mudou o salão de cabeleireiro. Obrigado, Gustavo. Ele está dizendo aqui que está assistindo aí lá no salão com os amigos. Muito obrigado aí pela audiência, viu? Agora, voltando ao caso das lixeiras, eu queria assim, porque isso tem tudo a ver com saúde, né? Sem dúvida. A gente está percebendo que na cidade, mesmo em bairros com várias lixeiras, né? Mas vamos falar aqui do centro. Você pega a Avenida João Pinheiro, as avenidas aqui próximas, né, do centro e também o centro. Eu vejo, eu estou andando diariamente aí pela cidade e eu percebo que as pessoas não estão colocando lixo no lixo, né? Lamentável, lamentável. Porque isso também envolve na sua própria casa, na rua da sua residência. E aí isso contribui também para as doenças, né? Não resta dúvida, o acúmulo de águas, né? Como eu falei, as pessoas às vezes descartam lixos. E falando nisso, você fez me lembrar de uma coisa. Nós realizamos dentro do trabalho, Porto, além das lixeiras que você está falando aí, esse trabalho da pessoa jogar lixo de qualquer maneira e poder virar um possível foco, né? Às vezes um simples copinho ali com água, né? Que pode se encher, pode virar um copo, um foco, né? Um foco com um copo de água.
Mas assim, eu queria até fazer um apelo, um pedido, não só aqui em Poços de Caldas, mas em termos de Brasil. Não descartem lixo nos terrenos baldios, pessoal. Não faça isso. Alugue uma caçamba, é muito mais prático. É evidente que você vai falar, poxa vida, mas eu vou ter que pagar a caçamba no meu bolso? Sim, mas aí é aquela doença que você está evitando. Você vê que aquele líquido de televisores que são... Agora a maioria dos televisores são de tela plana, de LCD, mas aquelas televisões de tubo, as pessoas estão descartando ela em terrenos baldios. Aquele líquido ali, ele contamina o meio ambiente de uma tal maneira prejudicial à saúde e até mesmo à alimentação. Então... E já no perímetro urbano, nos bueiros, aquele lixo que você joga, você vai entupir aquele bueiro, vai causar um transtorno a você mesmo. Então hoje você vê que o Brasil, a sociedade tem uma resposta daquilo que muitas vezes ela planta, né? Então a questão de cidadania, fica aí uma sugestão amigável para que você não faça isso. Coloque o lixo no lixo, né? Que é o seu local. Outro dia eu vi você vê, eu fazendo caminhada de manhã aí, acho que foi sábado, tinha um orelhão dentro do rio aqui da João Pinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, a empresa, eu fiquei, e assim, todo mundo que passava ficava lamentando essa situação, né? Exatamente. Poxa, a cidade, você pega, tá limpinho, lá vai uma pessoa lá e dá uma pichada. Pô, quer fazer a sua arte? Faça uma arte, não... Tem várias escolas aí, vários prédios que pode ter uma pintura, como foi feito ali perto do Mercadão. Exatamente. Mas uma pintura, né, bonita, pra pessoa tá lá passando e tá... Para que não haja uma poluição visual, né? Como justamente aqui recentemente elogiando, no né? Joãozinho, né? Ocorreu esse fato, né? Pois é. Fizeram lá uma pichação, né? Lamentavelmente houve esse fato aí de pichação. Então não faça isso realmente. Procure, se você tem uma facilidade em ser um pichador aí, procure, como você falou, né, um local adequado, uma escola, às vezes, que tem um campo para isso. Você vai mostrar a sua arte sem prejudicar o cidadão. É sempre bom usar a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Muito bem. Eu quero agradecer também a Quitéria, de Itajubá, o meu amigo Eber, da empresa JE Instalações e Gás, também pela audiência aí, viu? Muito obrigado, gente. Infelizmente o nosso programa está quase acabando, né? Isso. Mas você tem mais alguma colocação, Nelson, para falar? Eu queria fazer uma observação final aqui, Porto, deixar um telefone que está relacionado à saúde como um todo, em termos de Brasil e mundo, né? Hoje o governo federal disponibilizou, eu gostaria que você anotasse o telefone, é o telefone 188. Esse telefone é um apoio na área psicológica para aquele cidadão ou cidadã que se sente em depressão, se sente depressivo. Você veja bem que hoje o Brasil, a cada 46 minutos, ocorre um suicídio no Brasil. Isso é uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde. E como o nosso trabalho está relacionado à saúde, né, eu gostaria de que você frisasse esse número, 188, para que você, no momento que você se sentir assim, triste e solidário, ligue, você terá um apoio, pessoas devidamente capacitadas, são psicólogos, pessoas treinadas para esse fim, que às vezes uma palavra amiga do outro lado da linha vai evitar aí um suicídio, né? Que é um número alto, 46 minutos, um suicídio no Brasil. E hoje você vê que a gente depara com a sociedade, principalmente a juventude aí, depressiva, por situações inexplicáveis. Então fica a sugestão. Muito bem, Nelson. Nelson, eu quero... Bom, antes de fazer os agradecimentos, eu quero só lembrar aí aos nossos ouvintes que na próxima sexta-feira vão estar aqui presentes no nosso programa 2 jovens talentosos, inovadores aí, são 2 empreendedores, né? O Matheus e também o Igor, onde nós vamos estar falando sobre empreendedorismo, né? E fica aí, viu, Nelson, aí a dica aí para você acompanhar a gente. Vamos ouvir, sim, com uma prazer. Então, Nelson, eu quero agradecer você pela presença aqui, né? Veio esclarecer, foi muito rico o assunto hoje. E também quero agradecer também aos nossos ouvintes, porque sem os nossos ouvintes não seria possível a gente estar aqui hoje, né? Não, sem dúvida. Né? Quero agradecer também aos nossos apoiadores, a Gás Bom Gás, o Porto Seguro da sua cozinha, IEE Restaurante, BEP Restaurante, JE Instalações e Gás e também o Surreal Sushi,
onde você come as delícias da comida japonesa. Muito obrigado, Jefferson, um grande abraço. Quero também desejar uma ótima sexta-feira a todos os Poços Caldenses e também ao Brasil. E um excelente final de semana. E venha, você que não é de Poços, é da região, venha curtir Poços de Caldas esse final de semana. Tem vários shows com comidas, bebidas, chopp artesanal. E um povo bonito, né, de Poços de Caldas, que vai receber você com os braços abertos, tá? Fique com Deus, um excelente final de semana. Fui! Aqui, o bate-papo com o Porto. Mas não se esqueça, toda sexta-feira, às 4 da tarde, o Porto bate um papo com você, aqui na Mac Rádio. Muito mais que uma web rádio, simplesmente Mac Rádio.